President Hinckley has asked that I now present Presidente the general Hinckley authorities, pediu que eu apresentasse as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para o seu voto de apoio. O irmão Robert W. Cantwell, diretor-gerente do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá em seguida o relatório do Departamento de Auditoria. Depois disso, o irmão R. Michael Watson, secretário da primeira presidência, apresentará o relatório estatísticos da Igreja referente ao ano de 2006. Logo após, o elder Richard G. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos dirigirá a palavra. O elder Scott gravou seu discurso em português. Em seguida, o coro cantará Nossa Lei é Trabalhar. Ao apresentar as autoridades, que todos nós possamos participar, não apenas levantando a mão, mas com o nosso coração. É proposto que apoiemos Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na primeira presidência. E James Esdras Faust como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se levantando o braço. Os que se opõem, manifestem-se se houver. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Boyd Kenneth Packer como presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. E os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uddorf e David A. Bednar. Aqueles que estão a favor, por favor, manifestem-se. Alguém se opõe? É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, manifestem-se. Se houver alguém contrário, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos de 70 de área a vigorar em 1º de maio de 2007. D. Allen Ederson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chaves, Héctor A. Dávalos, Carlos R. Fernandes, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, José L. Gonçalves, Paulo Grau, Beaver T. Ho-Ching, Emmanuel A. Kissy, Eric W. Kopsky, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. MacDonald, Gerald A. Meade, Jorge Mendes, Rodrigo Mija, Carlos A. Pérez, Richard G. Peterson, Eric B. Shamway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Bake Sony, Gary M. Stewart, Michael J. Tay, Robert B. White e John W. Yardley. Todos que quiserem juntar-nos a nós em sinal de agradecimento, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro Quórum dos 70, Henrique R. Falabella, Erich W. Kopsky, Michael J. T., Octaviano Tenório e Cláudio D. Civic. Todos a favor, manifestem-se. Alguém em contrário? É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70 de área: Richard G. Ahadi, Ruben V. Aleod, Clímato C. Almeida, Sérgio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando Araújo, Nolan D. Archibald, Carlos Astorga,
Héctor Ávila, Marvin T. Brinkenhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael Castro, Gerald J. Cassé, Robert A. Chambers, Yung Hwan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Córdova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Fluckiger, Jovencio Guanson, Mário Guerra, Luiz S. Hernandes, Gert C. Hill, Frederick C. Ihisiene, David H. Ingram, Tsuyoshi Ishii, Kapumba T. Kola, Richard K. Macon, R. Bruce Merrill, Peter F. Mears, Benson E. Misalucha, Henrique Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Eshotrop, Gabriel Osorno, Patrick H. Price, Paulo Roberto Puerta, Ruben L. Spitate, Nathan C. Tobias, Frank V. Trihal, Terence M. Vinson, Daniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler e Scott D. Whitening. Todos a favor, manifestem-se. Contrário, o mesmo sinal. É proposto que desobriguemos com um voto de agradecimento para Bonnie Ray Dancing Parkin, Kathleen Hurst Hughes e Anne Clark Pingree como Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Também desobrigamos todos os membros da Junta Geral da Sociedade de Socorro. É também proposto que desobriguemos Julie Banter Beck e Elaine Schwartz Dalton como conselheiras na Presidência Geral das Moças. Todos que querem nos acompanhar em expressar a gratidão pelo seu excelente serviço e devoção, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos a Julie Banter Beck como a nova presidente-geral da Sociedade de Socorro, com Sylvia Henriques Allred como primeira conselheira e Barbara Thompson como segunda conselheira. Todos em favor, manifestem-se. Ao contrário, pelo mesmo sinal. É também proposto que apoiemos Elaine Schwartz Dalton como primeira conselheira na Presidência Geral das Moças e Mary Nielsen Cook como segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Aqueles que estão a favor, por favor, manifestem-se. Ao contrário, é proposto que apoiemos as outras autoridades gerais, 70 de área e presidência das auxiliares, como estão constituídas presentemente. Todos em favor, manifestem-se. Ao contrário, pelo mesmo sinal. Aparentemente, o apoio tem sido unânime e afirmativo. Obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e oração. Agora pediremos às novas autoridades gerais recentemente chamadas à presidência da Sociedade de Socorro e conselheiras nas moças para tomar os seus assentos no púlpito, junto ao púlpito.